Olá, boa noite. Bem-vindo a mais um Live Literatura, o seu encontro semanal com o universo literário. Excepcionalmente, hoje o vídeo não está sendo gravado na terça-feira. Eu estou gravando na quarta-feira por uma questão de conflito de agenda que eu tive com a minha convidada de hoje. Quando eu comecei com o Live Literatura, uma das minhas propostas era auxiliar na divulgação de eventos literários na nossa cidade e no nosso estado, e também ter a possibilidade de divulgar novos escritores ou autores que já lançaram seu primeiro livro e almejam lançar o seu segundo livro ou têm a pretensão de falar sobre o seu trabalho, sobre todo o processo de criação do seu livro. E hoje eu tenho o grande prazer de estar recebendo a minha amiga Adriana Stein, que é uma querida, me apoiou desde o início, quando eu comecei com esse projeto do Live Literatura, e a Adriana aceitou prontamente o meu convite e, além da minha proposta de divulgar o trabalho de novos autores, eu vi na Adriana a possibilidade de uma live muito interessante, porque a Adriana tem um rico trabalho como ela tem um rico trabalho como uma pessoa que divulga também muito bem o seu trabalho. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Maurício. Muito obrigada pelo convite, Eu pela te agradeço. oportunidade, né? Nós fazemos aqui. lives lá ao vivo e não usamos dublê. Não usamos. Achei ótima essa ideia. Não Obrigado. usar dublê, sem dublê. Então, sinta-se à vontade, a live literatura é sua, a casa é sua. Muito obrigada. Muito feliz. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre tu, Adriana. Quem é a Adriana Stein? Fala para os nossos amigos assim, um pouco sobre a tua biografia, o que tu faz, com o que tu trabalha, enfim, o que tu é formada. Adriana, precisa dizer a idade? Não, senão eu vou ter que dizer a minha também. Então, sou professora, né, de formação, professora dos anos iniciais, fiz magistério. Depois terminei me formando na PUC em História e segui aí trabalhando, né, em escola particular, depois escola estadual. Nesse meio tempo eu criei um projeto de educação ambiental, que mantenho até hoje, e trabalho atualmente na Secretaria Estadual de Educação. Não estou mais em sala de aula, mas tenho meu projeto bem vivo, né, bem movimentado, que é o trabalho da questão da água e da personagem que eu criei, a Guanina Natureza Oceânica. Então essa sou eu, assim. Como é que tu começou, Adriana, com esse teu a se interessar pela escrita? Como é que isso nasceu em ti, assim, foi na tua infância, foi na adolescência? Eu lembro assim, ó, um pai poeta, né, e escritor. Ele escrevia as poesias, recitava as poesias, cantava, então sempre envolvido muito assim com livros, 100 Anos de Solidão e todos esses, né, autores, assim, Érico Veríssimo, tudo que ele lia. E a minha mãe também, que fazia poesias, não era tanto quanto meu pai, e que gostava de escrever. E uma coisa legal que eu lembro, assim, na minha adolescência, né, que quando a gente brigava ou se desentendia, porque adolescente, né, incomodava a mãe. Aí passava um dia, a gente brigava, daí no outro dia eu ia lá, mãe, eu te amo, também lá, fazia uma carta. Uma carta. Aí entregava. A gente se abraçava, chorava e tal. Aí no outro dia ela me mandava outra carta. Então eu não sei essa, né? E também tem um diário grossão, assim, que eu tenho desde, né, registro desde meu nascimento com fotos antigas. E depois, desde que eu comecei a fazer, eu comecei a narrar cada ano, escrevendo. Então, assim, era o meu livro particular. Uhum. E nos anos 95, 6, 7, eu comecei a me interessar e criar coragem de escrever coisas para as pessoas lerem. Então, eu ia num restaurantezinho, lembro que eu ia no restaurante do Sesc, e almoçava e gostava, porque tinha um nutricionista que ia lá, visitava, botava recadinho, Dia das Mães, Dia dos Pais, e eu achava aquilo muito legal.
Aí, de agradecimento, eu escrevi uma carta enorme para ela. Ela adorou, botou no mural lá do SESC. Então dá para dizer que tu começou graças aos teus pais com essa questão motivação, essa motivação de escrever. E os autores, assim, que tu te lembra quais foram os autores que te motivaram a ler mais, a procurar outros livros? Foi também na questão da infância, da adolescência? Na minha infância, claro, né? Não que faça muito tempo, né? Não Mas, assim, eu não lembro de autores. Eu lembro da Branca de Neve, né? E Bela Adormecida. Mas, assim, na minha adolescência, por fazer o magistério, ter uma professora maravilhosa, assim, e dar aquelas leituras, né? Básicas do ensino médio, um autor assim que sempre me encantou foi o Machado de Assis. Então era o que eu lia com mais facilidade, entre tantos. Mas assim, essa questão, o nascimento do meu primeiro livro, o projeto desse segundo, nasceram por situações diferentes, né, do que uma motivação assim. Eu não imaginava que eu iria escrever. Né? Sim, eu acho muito interessante, a gente já vai chegar na questão do teu livro, da tua personagem, porque quando eu te conheci, eu sabia que tu não era professora de letras, até acho interessante estar falando com uma pessoa que não é da área das letras e escreve, porque existe muito essa questão de que uma coisa está vinculada com a outra. E quando eu fiz um curso de formação de escritores, que me surpreendi muito também quando vi que os meus colegas, nenhum deles era formado em letras. Então, é uma coisa... Mas quando eu te conheci, eu sabia que tu não era professora de letras, mas eu achei que tu era professora de biologia por causa da temática do teu livro e da tua personagem. Vou mostrar pela primeira vez aqui na live o teu livro, Águalina, uma aventura fora da água, esse belo livro que eu tenho em mãos. Ilustração linda. Uma ilustração linda. A live, o problema da nossa live é que o livro sempre sai invertido, é um jogo de câmera, mas no final da transmissão eu vou mostrar com mais detalhe essa bela capa. E eu achava que tu era bióloga por causa desse tema. Tu aproxima as crianças de um tema ecológico, mas agora eu entendo que tem a ver com o teu trabalho no dia a dia. Tu, mesmo sendo historiadora, tu lida com ecologia, né? Foi o que eu sempre pensei, né? Quando eu me formei em História, a gente começa a trabalhar com alunos grandes e a gente começa né, a questão da história, surgimento do homem, o processo, né, de evolução, o quanto ele cresceu, o quanto ele buscou recursos da natureza, sem pensar em conservar. Ele foi precisando, na luta da sua sobrevivência. E eu coloquei aquilo na minha vida, né? Que história, como o material de trabalho, o material de estudo é o ser humano, e o ser humano não é um só, ele é um todo. Então, todos os projetos que tinham na escola, de diferentes áreas, eu me metia, tanto de matemática, e aí um que me motivou, que teve na escola, que eu trabalhava em Cachoeirinha, e que até pelo fato de ser abastecido pela água do rio Gravataí, a gente saber da realidade, né, da água do rio Gravataí, eu me motivei, porque daí eu participei e até foi questionado uma vez por uma colega de matemática, como que eu me envolvia numa questão ambiental, sendo que eu era professora de história. Puxa vida. É porque a gente tem essa ideia, que é um preconceito, que o historiador está sempre vinculado com coisas que não são da atualidade. Eu acho que isso é um preconceito, não é? E as pessoas gostam de delegar obrigações, né? Então, assim, vou deixar o professor de biologia trabalhar a questão ambiental, porque não compete a mim. Sim. Só que ninguém pensa, né, que faz parte da natureza, que precisa da água, que precisa do ar, que precisa do solo, né? Claro. Então, as pessoas se omitem, Sim. delegam né, para o outro a responsabilidade, né? Sim, mas é interessante então que essa tua ideia, na verdade, tudo que tu está me contando dessa tua motivação com as crianças, foi um período que tu ainda não havia pensado em escrever o teu livro, assim? Não. Tu começou por um outro motivo? O livro, porque assim, um belo dia, né, na escola, a gente
né, montou um projeto e era questão, né, de qualidade de vida, eu falava qualidade de vida. E aí a menina que estava trabalhando na minha turma, que era estagiária, disse, eu precisava fazer alguma coisa, me dá uma ideia. E o que a gente podia fazer? A turma era minha, né? Eu me senti assim, vou ver, vamos pegar teatrinho de fantoche, né? Que antigamente era muito usado, o fantoche botava meinha e até hoje eu acho, né? Mas não é tanto. Já foi mais. Já foi mais, né? Aí eu pensei, puxa vida, não me perguntem da onde e como. Eu só sei que me surgiu assim, Agualina. Eu vou fazer uma personagem. Agualina, pureza oceânica. Veio do nada, assim, uma inspiração veio, assim, porque eu estava pensando o que fazer para motivar a minha turma e a estagiária, né, para a gente fazer alguma coisa para motivar as crianças a se envolverem nas tarefas, nas atitudes do dia a dia. Se quem sabe eu vou contar a história triste da água poluída. Porque olha, ser uma água poluída, é ruim, hein? E aí fiz aí, minhas alunas do ensino médio me ajudaram a pegar uma roupa de TNT, botar um monte de brilhinho. Eu peguei uma peruca de carnaval, daquelas brilhosinhas, e apresentei na minha turma. E foi ali que começou a nascer, né, um interesse, que daí uma colega disse, não, tu vai ter que apresentar para minha turma. Não. E aí surgiu isso que tu estava falando antes, assim, algumas pessoas, mas tu é da história, tu é da biologia? Sim, é. Não, eu sou das humanas, e o ser humano, ele está dentro da biologia, né? Então, é minha obrigação como educadora trabalhar essas questões, despertar esse interesse, né, dos alunos, dos pais e da comunidade. Sim. E aí a colega, então tu vai apresentar lá na minha turma, daí uma outra, lá na minha escola tem os pequenininhos. E eu comecei assim. E como eu comecei a apresentar e eu não tinha ainda uma história estruturada, cada hora eu contava uma coisa diferente, né? E a história começou a ficar bagunçada. Aí eu pensei, por que não escrever, né? Então posso dizer que tu sempre foi uma pessoa criativa, porque não, para chegar nesse ponto de inventar uma personagem e com essa temática, né? Porque não é uma temática assim uma temática fácil para criança, né? Não é um tema que você aborda com facilidade com elas, e através do teu personagem eu acho que tu teve esse acesso, né? Uma vez como educadora, eu acho que foi um grande instrumento pro teu trabalho. E aí eu comecei, primeiro, tudo na vida, né, a gente começa de uma forma, melhora ou abandona, né? Então assim, ou aperfeiçoa ou coloca de canto, nunca mais pega. E a Agualina eu comecei a ver, eu amadureci junto com a história da Agualina, né? Então eu comecei a ver realmente, de fato, a responsabilidade que eu tinha de abordar essa temática, como dialogar. Eu comecei a estudar, daí sim, né? Eu comecei a ouvir biólogos, a participar, e aí tudo foi acontecendo para que eu pudesse me aperfeiçoar também e não falar bobagem, né? Também sobre a questão da água e tal. Sim, houve um estudo para... Mas essa porque tu me relatou agora que tu mudava a história ao longo das apresentações. Foi daí que surgiu o teu desejo de repente escrever uma única história? E daí, exato. E aí que nasceu o livro, assim? Porque tu tem... eu acho muito curioso o teu trabalho, até eu aproveito o espaço para dizer que eu coloquei na divulgação da nossa live o link do teu blog, onde temos fotos do trabalho da Adriana, porque é interessante que em outras lives eu já falei sobre o problema do autor, independentemente da editora, nós como autores estamos sempre tendo que nos divulgar. E eu achei muito curioso, assim, que a maneira como tu te divulga, porque tu literalmente te veste como a personagem, faz contação de histórias, e nesses eventos provavelmente tu não só vende o teu livro, mas tu também tem um acesso muito grande a esse público infantil e aos pais que apoiam a maneira como tu conduz esse tema, essa questão toda da ecologia. Mas eu acho interessante, assim, que foi uma coisa que tu me disse agora há pouco, quando a gente estava conversando. Eu tinha a ideia que o personagem ele havia surgido após o livro. E tu me surpreendeu dizendo que não. O livro surgiu muito depois do personagem. Não é? Tu começou com a figura, com a Agualina, se vestiu como Agualina, e aí que surgiu a necessidade de tu
de tu escrever. Sistematizar a história, né? Sim. E aí, como ficou legal a apresentação, na verdade, eu não, no início, bem no início, eu não contava a história dela. Eu falava da questão da água poluída, da sujeira, e falava assim, do Rio Gravataí, porque eu iniciei apresentando lá, né? Então, assim, da onde que vem, da onde que é tirada a água que chega na casa de vocês, né? Rio Gravataí. Então, eu estava vestida de uma personagem, mas eu falava das questões. E aí eu comecei a me dar conta, isso é muito chato, sabe? É uma coisa muito... Daí chegava uma hora que esvaziava, as crianças levantavam o dedinho. Eu cuido, eu não cuido, eu separo, não separo. E terminou. Aí que me veio a ideia. Eu digo, não, então vou criar a história da personagem, da Agualina. Aí criei a história na minha cabeça. E fiz um esqueminha num papel. Eu não posso fugir disso. Aí comecei a apresentar com aquele esqueminha. Desculpa te interromper, mas quando tu começou esse trabalho, tu já sabia, estou falando também do livro, tu já sabia que era para o público infantil. Mas a ideia inicial sempre foi o público infantil. Os alunos, ele surgiu por uma necessidade na escola, lá para os pequenininhos dos anos iniciais. Né? Eu tinha, na época era a segunda série, agora é terceiro ano, né? Na nossa pela classificação, né? Então era a segunda série. Então, foi dali a necessidade. Depois, atualmente, né? Atualmente a Agualina apresenta, já apresentou na Fena Soja, na Expo Inter do ano passado, desse ano, em vários lugares, para diversos públicos, para adulto, né? Apresentei na Fena Soja, eram só professores... né, eram professores, né, e técnicos da Emater, porque a temática era a conservação da água e do solo. E eu fui pela Secretaria de Educação e a colega que trabalhava com a educação do campo apresentou toda a sistemática de como que a educação trabalhava, né, com essa questão. E aí eu fui, ela me convidou, então a Secretaria de Educação também me oportunizou e oportuniza, né, a ida nesses lugares. Agora na Expo Inter também, né, tanto o secretário da Agricultura que me pede para o secretário da Educação, e é uma parceria, né, porque todos ganham com isso, né. Então eu falo para adultos, falo para criança, lá na Expo Inter era no estande da Corsã, as crianças passavam, os pais olhavam e diziam assim, filho, olha lá a Frozen. Aí depois, adulto sozinho dizia, Iemanjá. Então eu passava por tudo, mas o que eu podia, eu ia atrás e me apresentava. Eu sou a Agualina Pureza Oceânica. A uns voltavam, eu conversava. E as crianças também de um carimbo, não? O que aconteceu no ano, justamente nessa questão de como a gente se divulga, o que fazer. Aí, com o livro da Agualina, eu pensei, sou escritora, não sou escritora, vou seguir essa linha, vou dar continuidade à história da Agualina, o que eu vou fazer? Tive que dar uma parada, né? O que eu vou fazer, né? E aí pensei, não, vou encarar, sou escritora de um livro só, mas daqui a pouco eu vou ter vários, né? Aí conheci a Ana Mello, né, que assim, a autora Ana Mello, maravilhosa, num evento que teve na Secretaria de Educação e que ela foi junto com o Marcelo Spalding, nosso editor, e conheci eles lá, né, gostei muito do trabalho e na sequência, no ano seguinte ou 2 anos depois, eu descobri a Metamorfose e comecei a fazer curso lá. A editora Metamorfose. Porque justamente o que aconteceu? Como editora Metamorfose cursos também, dá curso de formação, dá curso de marketing, enfim, de teatro que eu faço, que é maravilhoso, com a Bruna. Então, até às vezes teu trabalho como atriz se mistura com o teu trabalho como escritora. Tu acaba... atriz, eu não sou atriz, eu tô aprendendo com a Bruna, né? Não, eu sou atormentado. Piada boba. Não. Mas, Adriana, me diz uma coisa que eu não posso deixar, a gente não pode deixar de dar um crédito pro ilustrador, porque o teu livro está muito bonito. O Felipe... Ionekawa. Vocês não... Pessoalmente, vocês nunca conversaram? Não, infelizmente, porque já fiz amizade com ele no Face, né? Ele
maravilhoso, né? Aliás, eu brinquei contigo antes, né? Eu achei que ele fez a ilustração muito bonita, ela tá com uma carinha muito linda. Daí eu vou na escola apresentar as crianças, olha assim, não é? Tem uma coisa que não tá, né? Uma carinha assim, ó, né? Felipe. Mas assim, o que aconteceu? Eu fiquei com a história na mão, debaixo do braço. Vou fazer o livro, vou fazer o livro, vou fazer o livro. E até que um dia aconteceram alguns incidentes para uma outra live, né? E terminei, por indicações, tal, conhecendo a TIG Books, né? E ele aceitou, o Gatti, né? Aceitou fazer o livro, enfim. E aí ele olhou, eu tinha uma ilustração anterior, né? Que quando eu comecei com o desejo de fazer o livro, a mãe de um ex-aluno meu, né, do Colégio Marista, que eu dei aula, São Pedro, a Cláudia Sanches, uma querida, assim, uma pessoa maravilhosa, ela que me deu o primeiro, né, a primeira motivação para fazer o livro. Aí ela leu, me deu umas ideias pela linguagem, porque uma coisa é tu conversar com as crianças, é tu apresentar a história, tu estar pertinho da criança, tu falar com ela. E outra é tu escrever a história na língua da criança, como que tu vai fazer, né? E como ela é escritora, né? E atualmente ela dá aula de português e tal. Mas na época, né, ela tinha livro também lançado. Ela me deu umas ideias e uma aluna dela, né, Carolina Zorzetti, fez uma ilustração linda, linda. Para mim a Agualina era aquilo. Eu tinha sacola, na época eu fiz umas sacolas, coloquei a carinha daquela Agualina. Só que quando chegou, né, isso passou muito tempo pelo que aconteceu antes, né, de chegar nessa editora. Ele olhou e disse, tá muito bonita a ilustração, mas essa ilustração não fala pro teu público e tal. Ele, né, deu como editora a opinião dele. E como eu não tinha muita experiência e tal, também aceitei e acho que foi uma boa ideia mesmo, como ele fez. Mas o Felipe, então, como ele nunca viu também uma apresentação tua com a personagem? Não, daí o que aconteceu? Ele disse, nós temos um ilustrador legal. Né? E eles fizeram, tanto é que eles que chamaram, contataram, e eu não conhecia. Deram a história para ele, por isso que eu acho que o Felipe é maravilhoso, né? É um cara show. Porque o que aconteceu? Ele não me conheceu, a gente não conversou. Eu não disse assim nem ideia do que eu imaginava de uma ilustração. E eles levaram, talvez o Gatti e o outro rapaz também. O Gatti é o da editora do TG Book, né? Luiz Gatti. Gatti. E aí eles levaram para o Felipe. Passado um tempo, né? Olha, vamos te mostrar uma das ilustrações para ver o que tu acha. Ele mostrou, poxa, eu achei lindo, só que eu ainda tinha um pouquinho daquela outra, eu custei a me adaptar. Aí quando ele veio com tudo já pronto, a prova pra gente olhar, já estava pronto, só que daí assim o Felipe, eu olhei e disse, pô, tudo se encaixou. Então ele fez, na verdade, baseado no teu texto. Ele encaixou cada figura baseado no teu texto. Impressionante como ele acertou, sem vocês terem nenhum tipo de contato, e ele realmente caprichou bastante. Porque o teu livro tá muito bonito. Eu ia perguntar uma coisa. Bom, tu segue... O que eu acho muito legal no teu trabalho, como eu já falei anteriormente, é essa questão da tua divulgação, como tu continua literalmente vestindo a roupa da personagem. Tu tem ideias para um segundo livro com essa personagem, né? Ou então com esse universo que tu criou, assim, tu continua com essa... Porque eu vejo como tu é criativa e eu imagino que surja uma vontade. Foi em 2015 o teu livro, né? 2015. Tu acha que já está na hora de pensar num segundo livro? Aí o que aconteceu, né? Eu comecei a me achar. Eu comecei a apresentar e eu vejo... As pessoas gostam, me dão um retorno, né? Isso que tu tá me falando, assim, puxa, é bacana a gente ouvir, porque... tu te esmera, né, para dar o melhor, porque tu acha que tu está ajudando as pessoas, né, tu acredita que tu está ajudando. E aí, ficou legal, o livro tá show. Claro que tem várias coisas que eu penso, próximo, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, aquele outro, vou fazer de tal, né, porque a gente vai amadurecendo.
o exemplo que eu tinha falado antes, né, de começar a fazer o curso lá na Metamorfose, me deu está me dando ainda, porque eu realizo lá, né, e agora para os meus teatros eu vou para minhas, minhas apresentações, vou aperfeiçoando lá, né. Tu não havia feito nenhuma oficina literária antes do curso de formação da editora Metamorfose? Alguma das oficinas literárias? Eu fazia... Não, eu comecei a participar, antes de ir para Metamorfose, eu comecei a participar do sarau literário com a Ana Mello, lá no Café do Margues. Sim, falei sobre isso na live passada. Um evento show, muito bom. É muito bom. É muito bom aquele evento. E a Ana é outra, né? Assim como tu, que divulga os outros autores. Ela é autora, mas ela, assim, ó, coração aberto, ela ajuda todo mundo, divulga todo mundo, abre portas. A Ana foi muito importante na realização do meu livro, mas então tu já está planejando ir para o mesmo público, claro. É interessante pensar que talvez o teu livro, Adriana, eu penso o seguinte sobre a literatura para esse público infantil, especificamente assim, do teu livro, ele é um livro que ele vai além do público infantil, porque os pais ficam muito satisfeitos de verem uma personagem. A primeira ilustração, como a gente já falou, está muito bem feita, mas assim, ver uma temática dessas, uma coisa absolutamente didática, sendo passada para os filhos de uma maneira bem suave, bem divertida, não é? Então eu acredito que o teu público vai um pouco além também, tem adultos que gostam da Guanina, né? Sim, nas apresentações do livro, o livro é interessante assim, ó. Quando tu vai e apresenta, ou já leram o livro, o retorno, ou de quem compra fora, tu não tem, né, o retorno. Sim, eu tenho o retorno na hora, nas apresentações, e nem sempre a apresentação está o livro junto. Mas eu já fui fazer apresentações em escolas, né, que inclusive o editor me levou, né, e que as crianças estudaram o livro, e a Guanina tem uma música, né? Que uma ex-colega minha lá do Colégio Mário Quintana... Tu tá com a música aí? Vamos ouvir a música, não? Não, tô brincando, mas eu canto, não canto, não vou matar o pessoal. Não vai matar ninguém. O carimbinho da Guanina. Tanto é que eu fiz, depois que teve a letra da música, eu passei para outros amigos que eles editaram a música, daí outra pessoa cantou, então eu não canto. Existe alguma coisa da tua personagem, assim, na mídia digital, por exemplo, eu já anunciei o blog, mas algum vídeo no YouTube, essa música a gente encontra em algum lugar? Pois é isso que eu ia falar e a gente vai, eu devaguei um pouco. É uma live. Mas assim, ó, a questão da divulgação, da propaganda da gente, né? Falta tempo pra mim. Falta tempo, falta parceria. Sim, porque nem tu vai pegar quem pra trabalhar junto contigo, né? Que te apoie, que seja que tu confie, seja teu braço direito. E muita gente não quer, não se interessa. Enfim. Né? E eu não tenho tempo de fazer, então assim, iniciei o blog. Não tenho muito tempo de postar, de atualizar. Né? Tanto é que ele tá com fotos do ano passado da Expo Inter, não consegui colocar desse ano. Né? Aí criei o Face da Guanina. Tem o Face, a Guanina tem o Face. Só que no início desse ano que passou, que tu falou do carimbinho antes, né? Eu vendo que eu preciso de ajuda, eu tenho que ter uma divulgação, alguém que tenha, né? Quem me ajuda muito é o Arturo, meu filho, né? Que ele me dá o suporte, assim, como é que eu faço isso? E ele me dá muita ideia também, ele é tribom, ele me dá ideias, sugestões. Então, assim, ó, eu fui na Sopa Digital, que é um pessoal muito bacana. Eles trabalham com isso, né? E eles me deram alguns nortes, assim, também, quanto a essa questão. E uma das coisas que eles disseram, não, Adriana, bota a página da Guanina, né? Deixa o Face da Guanina. Fizeram um flyer muito bonito do meu trabalho com a Guanina. Fiz fotos da Guanina. A minha foto que tá no Face ali, toda produzidinha, foi com eles, assim. Nossa, eles gostam muito também da questão ambiental e me deram muita força. Fizeram uma boa parte. Então, algumas ideias eu já tive. Mas aí fizeram o cartãozinho da Guanina, carimbinho. Então, na Expo Inter, para motivar as crianças e tal, entregava a folheteria, um livrinho
que a Corsã faz, né, de questão de preservar, de cuidar de não desperdiçar a água, entregava e dizia, para ser amigo da Gualina, ó o carimbinho, tu recicla lixo, então amigo da Gualina, carimbava, né? Tu não na tá próxima live, eu na quero próxima... carimbado. carimbar a Gualina. Então, assim, é difícil a gente conseguir manter a tarefa da gente, o trabalho, a responsabilidade da casa, né? Quem é mãe, sabe, quem é escritor, né? É aquela coisa que a gente vê que, assim, o escritor, em todo lugar, assim, em qualquer parte do mundo, ele tem que ter uma disciplina para ler e para escrever. Leia bastante, escreva bastante, segundo o que recomenda Stephen King no livro sobre a escrita. Mas, assim, no Brasil, falando exclusivamente do autor no Brasil, é muito difícil você ter essa atividade como sua atividade principal. Você precisa conciliar com o tempo de trabalho, com outras coisas, porque o retorno financeiro, assim, é incerto. Eu acredito até que os escritores eles ganhem mais dinheiro participando de eventos, de palestras, do que vendendo seus livros, não é? E tem que ter muito amor, né? A gente escreve porque gosta, porque acho que tudo começa como uma arte-terapia, né? No teu caso, acho que está muito vinculado com uma ferramenta de trabalho, tu foi conduzindo porque tu precisava dar uma aula, foi chegando na personagem e, consequentemente, no livro. Mas o que tu diz sobre a divulgação é interessante, porque é interessante tu ter procurado pessoas desse meio para divulgar, e tu ficou bem satisfeita com o trabalho deles, pelo visto, né? E tu diz da sopa digital? Sopa digital. Tudo a gente vai aprendendo, né, Maurício, assim, nessa área. Eu comecei, né, com o livro da Gualina, sei que tem muita coisa ainda para evoluir. Fiz o curso, também estou fazendo o curso que vai ajudando. Antes tu falou assim em público, eu já tenho uma ideia para trabalhar um novo livro nessa mesma questão, só que com uma outra personagem, a prima da Gualina. A prima? Já tem o nome? Daí posso contar já, adianta, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Então, mas já tens a ideia. Maresia, né? A Maresia é prima da Gualina, porque a Gualina nasceu na nascente do Rio Gravataí e a Maresia nasceu no mar, lá para a região de Torres, né? Até acho que é uma boa oportunidade, porque tu me falou antes dos personagens. Tem o avô... O vovô Agualão, Agualão, né? O doutor Agualôncio, que é o que dá o diagnóstico, né, da Gualina, que ela está poluída, que ela não sabia até então porque ela estava passando mal. A mãe dela, que levou o doutor Agualôncio, a mamãe, a Água Límpida, enfim, né, é uma família enorme, né, que a Gualina tem, mas alguns personagens foram nascendo assim, e quando ela sentou para estudar, né, porque ela teve que estudar o que era poluição, ela não sabia, e o doutor Agualonso ainda falou para ela dos seres humanos, que eram os que estavam poluindo, ela não sabia o que era. Aí ela foi na biblioteca aquariana pesquisar. A biblioteca aquariana. E não pensa que tinha livros assim, né, de papel, tinha livros todos escritos em aguapés, porque era água doce, né, então é aguapé. E aí ela começou a estudar e viu, né, toda a história da família dela e lembrou da Maresia, que é a prima, das vezes que ela foi visitar a Maresia, né, no mar, e que quantas coisas ela tinha, quantas coisas ela teria por fazer ainda, né. E aí ela vai fazendo essas descobertas e com tantas coisas que aconteceram com esse livro, daí eu parei. Comecei a fazer o curso da metamorfose, abriu muito a minha mente. E aí tu falou antes também, né, da questão público infantil. Eu acredito que o público infantil, por enquanto, seja a minha praia. Tive um desafio grande agora esse ano, né, que o Marcelo propôs, que a cada semestre, né, do curso, nas conclusões ele faz uma coletânea. E quem é autor independente que queira também fazer, vai fazer o lançamento. E aí o desafio era fazer contos baseados, né, da Netflix, em histórias da Netflix, fazer contos sobre eles, ou fazer contos de mochila, que era para jovens. Eu, puxa vida, não assisto Netflix.
não sei nenhum conto. O que eu vou fazer? Contos de mochila, ai, para jovens, né? Eu conto muito bem história até conto a história da Gualina para os jovens, para adultos, mas puxa vida, escrever, né, para jovem. Mas enfim, aí aceitei esse aqui, o o Contos desafio. de Mochila. Contos de Mochila. Eu fiz uma outra live falando sobre esse evento do lançamento e falando sobre essa coletânea de contos. Foi um desafio, então, para ti. Foi o primeiro conto que tu publicou, assim, além do teu... Tu chegou a publicar contos Publicado foi esse. Eu participei de um concurso de crônicas, eu escrevi uma crônica. Em 1996, tirei o 2º lugar. Opa! Correio do Povo. E era também sobre essa temática, porque esse teu conto de... Só para situar quem já tem o livro, qual é o título do teu conto? A Missão. A Missão. Aí eu não fugi muito da temática, que é questão ambiental, só que com jovens atuando, né? Que ficou muito legal no final, porque eu sofri bastante para fazer, vou confessar. O Arthur, meu filho, me ajudou muito, ele lia, dava ideias. O primeiro leitor, a gente tem que ter. Meu primeiro leitor. A gente tem que ter. E tu, no caso, assim, esse conto, ele tem uma temática ecológica também. E essa tua crônica que tu falou do concurso e do 2º lugar também tinha? Ou tu já... Não, essa crônica foi um dos primeiros ensaios, né, de ter coragem de participar de alguma coisa que, né, que aparecesse o que eu escrevi. Foi promovido pelo Correio do Povo e a professora Hilda Flores, que organizava, né, todo ano. Atualmente acho que não existe mais, né, esse concurso, que era muito bacana, era categoria adulto, jovens e infantil, e cada ano era uma temática. E neste ano que eu participei, em 96, foi sobre a rádio, e era a comemoração, assim, da Rádio Guaíba, né. E aí, não sei porquê, eu escrevi sobre confusão democrática. Eu escrevi sobre a diversidade que existe na rua da praia. Né? E lendo, eu li essa semana, eu peguei para ler, quanta coisa, né, que poderia ter sido diferente. Mas a ideia é bacana, é assim, enquanto todo mundo exerce o poder democrático, na esquina democrática, assim, se dar conta, né? E aí eu recebi 2º lugar do prêmio, ganhei como prêmio passagem para São Paulo e 3 dias num hotel lá. Que eu andei no avião da TAM um pouco, acho que foi em janeiro de 96 e teve o acidente aquele da TAM. Sim. E aí o que eu fiz? Como eu estava ainda no embalo de escrever, escrevi uma carta para o Capitão Rolim. A TAM é isso, é aquilo, é divina, é maravilhosa, que o acidente realmente foi um acidente, uma fatalidade, enfim, e que eu gostei muito, atendimento, papapá, fez um monte de história. Resultado, ele me mandou uma carta assinadinha por ele, dizendo que, e eu mandei foto ainda, né, eu era corajosa, assim. Então, mas é interessante ver, Adriana, que tu te arrisca também na crônica, no conto, e agora vai se arriscar com o teu 2º livro. Eu até já queria puxar uma coisa. Tu tem algum evento próximo da Gualina que tu gostaria de divulgar nesse momento? Já tem alguma coisa marcada? Não, as apresentações elas vão sair da Expo Inter, eu fiz toda a Expo Inter, né, no estande da Corsã. Num dia eu fui numa escola, que esse ano eu saí ali do estande, eu fui numa escola de esteio, que fui muito bem recebida, as crianças maravilhosas, participaram, eles têm um projeto dentro da escola, que é eles têm um professor só para estudar sobre sustentabilidade. Que daí eu mandei para o professor, ele não estava lá, eu mandei beijo para o doutor sustentabilidade. Daí ele disse, mas é professor? Eu digo, não, para mim ele é doutor de sustentabilidade, né? No caso a Gualina falou para ele. Então, aí o que acontece, né? Eu não tenho ainda... surge, né? As pessoas convidam. E o que eu tenho em mente de fazer, até de repente uma proposta aí para os amigos, né? Os escritores dos contos de mochila,
Eu ainda tenho alguns exemplares e muita gente no Face curtiu. Onde é que eu acho? Ah, que legal, não pude ir no lançamento. Aí eu pensei no final, na última sexta de setembro, dia 28, acho que vai ser, eu vou fazer o convite, 28. né? Vou colocar no Face de repente. Não sei ainda se vou fazer, né? Eu tenho ideia de fazer. Aí convidar as pessoas que participaram ou qualquer outro escritor que queira ir na livraria. Puxa, agora cadê o nome aqui? Esqueci. Mas eu digo depois. É lá na República. Na República. É Livraria Multilivros. Multilivros. É. Eu achei assim que tá vendo comigo. E ela... Eu fui lá, até já vi o espaço para a gente levar os livros, colocar no Face o local direitinho, hora, né, no final da tarde, e quem quiser adquirir o livro vai lá e adquire, e a gente já dialoga, quem sabe essas temáticas aí que a gente falou, divulgação de livro, de repente as próximas edições, e quem sabe começar um sarauzinho, longe de querer... né, assim, o da Ana Mello, né? Não, mas assim, quem sabe a gente fazer toda sexta-feira, a última do mês. Tem espaço para todo mundo. Até porque o sarau da Ana, ele acontece sempre na última quarta-feira de cada mês, excepcionalmente na Feira do Livro. Outras quartas-feiras são ocupadas com esse sarau, mas ao longo do ano, tirando as datas da Feira do Livro, ele ocorre sempre na última quarta-feira do mês, então tem espaço. Olha aí, Ana Mello, vamos fazer um sarau lá na sexta-feira também. Que a Ana é ótima fazer um sarau. Mas Adriana, eu quero te dizer que... quero primeiro te agradecer pela tua presença aqui no Live Literatura, dizer que tu se sinta uma sócia da página, porque a tua presença aqui muito obrigada. É a primeira presença oficial que eu trago para fazer uma live comigo. Já fiz uma outra live com meu amigo Alexandre Ottman, é verdade. Mas ainda eu não tinha a página do Live Literatura. Então quero deixar a página do Live Literatura à tua disposição para qualquer tipo de evento que tu tenha com a Agualina ou com outra produção literária que tu participe, de algum evento, algum outro conto que tu for publicar em alguma coletânea. Sinta-se parte do Live Literatura também. Obrigada. E eu gostaria agora de mostrar, vou fazer uma pirotecnia, porque a gente tem um problema na live que a capa do livro sai sempre invertida. Eu vou dar um zoom aqui no teu livro, essa bela capa. Agualina. Acho que tá bem aqui, tô pegando bem. Quem faz live ao vivo sem dublê sempre passa por esse drama de pirotecnia com câmera. Contos de mochila, que tu participa com o conto A Missão. Isso. E vou fazer uma leve propaganda do meu livro, Relatos e Delírios. Também convido todo mundo para ler o meu livro. Uma leve propaganda que eu ainda não tinha feito na live de hoje. Leva ele para sexta-feira, dia 28 também. Uma boa ideia. Então. Ótima ideia. Combinado. Então, gostou da ideia? Tu vai me ajudar a montar o convite no Gostei. Nada mais justo. Tu me ajudou com a live, somos parceiros literários. Eu que fico feliz de ter participado. Então tá, gente. Esse foi o Live Literatura. Excepcionalmente nessa quarta-feira, o dia habitual das lives é na terça-feira, 8 horas da noite. Hoje, por uma questão de agenda, fizemos essa pequena mudança. Obrigada. Semana que vem, eu que agradeço. Continuamos nas terças-feiras. E eu sou Maurício Chames, ela é a Adriana Stein. E nós fazemos live ao vivo. E sem dublê. Isso aí. Tchau, gente. Tchau. Um beijo, boa noite. Acessem o blog da Adriana e procurem ela no Facebook. Agualina Pureza Oceânica, mas eu tenho a página, daí eu não sei como é que procura a página. Depois eu vou colocar aqui na descrição do live e vou te adicionar no Face Agualina também, que eu ainda não tenho ali. Beijo, gente. Abraço. Tchau.